Já se pegou remoendo o tempo gigantesco que você gastou tentando se encaixar em um molde que não era seu? Quantas horas preciosas, quantos dias inteiros, quantos anos da sua vida foram consumidos na vã tentativa de se transformar em uma versão de si mesmo que agradasse aos outros? E se a raiz de todo o seu sofrimento residisse justamente nessa batalha insana contra a sua própria essência? E se a chave para uma transformação profunda estivesse, acredite, no exato oposto do que você tem feito até agora? Carl Jung, um gigante da psicologia, desvendou um segredo que escapa à compreensão da maioria das pessoas. Andrew Huberman, com a chancela da neurociência moderna, confirmou essa descoberta. E o que ambos trouxeram à luz desafia frontalmente a cartilha da autodescoberta que a sociedade tanto prega. O choque de realidade é este: enquanto você estiver em guerra com a sua própria identidade, a paz será uma miragem distante. Enquanto você rejeitar facetas de si mesmo, permanecerá um quebra-cabeça incompleto, enquanto você viver uma farsa. A liberdade de simplesmente ser será sempre negada. Jung, com sua sabedoria ímpar, já alertava: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. E ele não estava errado. É assustador, mas é, inegavelmente, a única porta de entrada para a sua totalidade. Jung dedicou décadas ao estudo do processo que ele batizou de individuação. É a jornada árdua pela qual um indivíduo se conecta com sua verdadeira essência. Não a projeção dos desejos dos pais, não o estereótipo imposto pela sociedade, mas quem ele é, no âmago do seu ser. E, no cerne dessa jornada, ele fez uma descoberta crucial. A individuação é inatingível sem uma autoaceitação radical. Perceba a força dessa palavra, radical. Não me refiro a uma autoaceitação seletiva, a abraçar as partes de você que te agradam e rejeitar aquelas que te causam desconforto. Falo de aceitar tudo, a luz e a sombra, a beleza e a feiura, a nobreza e a vergonha. Jung observou que grande parte do nosso sofrimento psicológico brota de uma divisão interna, uma cisão profunda. Fragmentamos nossa identidade em partes aceitáveis e partes inaceitáveis. As partes aceitáveis compõem nossa persona, a máscara social que usamos para navegar no mundo. As partes inaceitáveis são relegadas à sombra, o porão escuro da psique, onde enterramos tudo aquilo que não queremos encarar. Mas aqui reside o grande problema. O que você esconde na sombra não desaparece. Simplesmente, ele permanece lá, exercendo uma influência sutil, porém constante, sobre você, de maneiras que você sequer imagina. Ele sabota seus relacionamentos. Ele distorce suas percepções. Ele te mantém preso em ciclos viciosos de autodestruição. A única rota de fuga é trazer a sombra para a luz. E isso exige, antes de tudo, aceitar que essas partes sombrias também te pertencem. Huberman, com sua visão neurológica perspicaz, lança uma nova luz sobre essa questão. Ele explica que o cérebro humano anseia, acima de tudo, por coerência interna. Quando existe um conflito entre diferentes facetas de nós mesmos, quando estamos travando uma guerra interna, isso deflagra um estado de estresse crônico que, literalmente, destrói nosso sistema nervoso. Pesquisas recentes, publicadas em 2024, comprovam essa teoria de maneiras surpreendentes, revelando uma forte correlação negativa entre autoaceitação e depressão.
Quanto maior o nível de autoaceitação de uma pessoa, menor a probabilidade de ela sucumbir aos sintomas depressivos. A correlação é de 0,75, um número extremamente alto para pesquisas psicológicas. Isso não significa que a autoaceitação seja uma cura mágica para a depressão. Significa que a guerra que travamos contra nós mesmos é uma fonte inegável de sofrimento. E que cessar essa hostilidade interna tem um impacto profundo no nosso bem-estar. Deixe-me contar a história do Ricardo. Ricardo me procurou aos 52 anos, em frangalhos. Ele havia construído uma vida que, aos olhos do mundo, era um sucesso, carreira consolidada, família estruturada, reconhecimento profissional, mas, por dentro, ele se sentia um vazio absoluto. Ao mergulharmos em sua história, a raiz do problema ficou evidente. Desde a infância, Ricardo internalizou a mensagem de que certas partes dele eram inaceitáveis. Sua sensibilidade emocional era vista como fraqueza, sua criatividade como falta de praticidade, seu anseio por conexão profunda como carência. Então, Ricardo fez o que muitos de nós fazemos, reprimiu essas partes, construiu uma persona de homem forte, pragmático, independente. E essa persona funcionou, lhe trouxe sucesso externo, aprovação social, tudo o que a sociedade diz que deveria trazer felicidade, mas também trouxe um vazio cada vez maior. Porque a pessoa que estava vivendo aquela vida não era, de fato, o Ricardo. Era apenas uma máscara que ele usava para ser aceito. Aos 52 anos, essa máscara começou a se esfacelar, a sombra começou a emergir, e Ricardo se viu confrontado com todas as partes de si mesmo que havia passado décadas rejeitando. O processo foi doloroso. Aceitar sua sensibilidade. Depois de 50 anos, rotulando-a como fraqueza. Aceitar sua criatividade. Depois de 50 anos sufocando-a. Aceitar seu anseio por conexão. Depois de 50 anos fingindo não precisar de ninguém. Mas algo extraordinário aconteceu quando Ricardo parou de lutar contra si mesmo. A energia que ele gastava mantendo partes de si mesmo reprimidas se tornou disponível para novas descobertas. Ele descobriu que era capaz de muito mais do que jamais imaginou, não apesar de suas partes rejeitadas, mas através delas. A sensibilidade que ele antes considerava fraqueza se revelou uma capacidade incrível de empatia. A criatividade que ele havia sufocado emergiu como uma fonte de soluções inovadoras. O anseio por conexão que ele havia negado se transformou em relacionamentos profundamente significativos. Ricardo não se tornou uma pessoa diferente. Ele se tornou mais completamente a pessoa que sempre foi. Ele integrou partes de si mesmo que haviam sido exiladas e, nesse processo, ele encontrou uma paz que jamais havia experimentado. Isso é o que Jung chamava de individuação. Não é se transformar em alguém novo. É se tornar quem você realmente é. Huberman oferece uma perspectiva complementar sobre o porquê de tudo isso funcionar. Ele fala sobre um conceito chamado autoconexão, que envolve 3 pilares: consciência, aceitação e alinhamento. Consciência é, simplesmente, reconhecer o que está acontecendo dentro de você, seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos, seus desejos, sem julgamentos, sem tentar mudar nada, apenas observar, com clareza, o que está ali. Aceitação é o próximo passo. É permitir que aquilo que você observou simplesmente exista, sem resistência. Isso não significa, de forma alguma,
Aprovar tudo não significa agir com base em cada impulso. Significa parar de desperdiçar energia lutando contra a realidade de quem você é. Alinhamento é o resultado natural. Quando você está consciente de si mesmo e aceita o que vê, você pode. Então, fazer escolhas que estejam alinhadas com a sua essência, não com quem você acha que deveria ser, não com quem os outros querem que você seja, mas com a sua verdade mais profunda. Esse alinhamento produz o que Huberman descreve como um estado de coerência neural. Diferentes partes do cérebro trabalham em sintonia, em vez de em conflito. O resultado é mais energia disponível, menos estresse crônico, maior clareza mental. Mas por que é tão difícil se aceitar? Por que a maioria das pessoas passa a vida inteira em guerra consigo mesma? Carl Jung tinha uma explicação profunda para isso. Ele observou que desde muito cedo nós aprendemos que certas partes de nós são inaceitáveis. Nossos pais, professores, colegas, a sociedade como um todo nos ensinam que, para sermos amados e aceitos, precisamos esconder certas coisas sobre nós mesmos. Uma criança que é punida por expressar raiva aprende a esconder sua raiva. Uma criança que é ridicularizada por chorar aprende a esconder sua tristeza. Uma criança que é rejeitada por ser diferente aprende a esconder sua singularidade. Essas partes rejeitadas não desaparecem. Elas vão para o lado sombrio, para o inconsciente reprimido. E lá permanecem, exercendo influência inconsciente sobre toda a nossa vida. O problema é que essas mensagens de rejeição foram internalizadas tão cedo e tão profundamente que nem percebemos que elas estão operando. Achamos que são verdades objetivas sobre nós mesmos. Não percebemos que são construções que aprendemos e que podemos desaprender. Andrew Huberman explica a neurociência por trás disso. Padrões de pensamento e comportamento que são repetidos frequentemente durante o desenvolvimento se tornam automatizados. Eles se tornam o modo padrão de funcionamento do cérebro. Mudar esses padrões requer esforço consciente e repetição. A boa notícia é que o cérebro é plástico. Ele pode mudar em qualquer idade. Pesquisas recentes mostram que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar, continua ao longo de toda a vida. Você não está preso aos padrões que desenvolveu na infância. Mas mudar requer intencionalidade, requer práticas específicas, requer persistência. Uma das abordagens mais eficazes para desenvolver a aceitação incondicional de si mesmo é a terapia de aceitação e compromisso. Pesquisas mostram que essa abordagem focada em aceitar pensamentos e emoções difíceis, em vez de lutar contra eles, produz resultados significativos para uma variedade de condições psicológicas. Mas você não precisa estar em terapia formal para começar a praticar a aceitação incondicional de si mesmo. Existem passos concretos que você pode dar agora. O primeiro passo é simplesmente perceber quando você está em guerra consigo mesmo. Observe os momentos em que você se critica, os momentos em que você se rejeita, os momentos em que você deseja ser diferente do que é. Não tente mudar esses momentos imediatamente, apenas observe. A consciência é o primeiro passo da transformação. Carl Jung recomendava uma prática que ele chamava de observação do lado sombrio. Quando você tem uma reação emocional forte a alguém, especialmente uma reação negativa, pergunte-se o que essa pessoa está refletindo sobre mim que eu não quero ver. Frequentemente, o que mais nos irrita nos outros são qualidades que rejeitamos em nós mesmos.
Se você odeia pessoas arrogantes, talvez exista uma arrogância em você que você se recusa a reconhecer. Se você despreza pessoas carentes, talvez exista uma carência em você que você aprendeu a esconder. Se você julga pessoas que expressam raiva, talvez exista uma raiva em você que você nunca se permitiu sentir. Isso não significa que você é hipócrita. Significa que você é humano. Todos nós temos um lado sombrio. A diferença está em quem o reconhece e quem o nega. O segundo passo é começar a questionar as narrativas que você conta sobre si mesmo. As histórias sobre quem você é. O que você pode e não pode fazer. O que é aceitável e inaceitável sobre você. De onde vieram essas histórias? São realmente suas ou você as herdou de outros? Elas ainda servem a você ou apenas perpetuam limitações que você poderia transcender? Andrew Huberman fala sobre algo que ele chama de reavaliação cognitiva. Isso envolve conscientemente reinterpretar experiências e características que você sempre viu negativamente. Não para negar a realidade, mas para ver uma realidade mais completa. Aquela sensibilidade que você sempre viu como fraqueza também é capacidade de empatia profunda. Aquela intensidade que você sempre viu como problema também é fonte de paixão e engagamento. Aquela diferença que você sempre viu como defeito também é a singularidade que te faz único. Isso não é pensamento positivo superficial. É reconhecer que toda característica tem múltiplas faces. Que o que você aprendeu a chamar de defeito frequentemente é também uma força não reconhecida. O terceiro passo é praticar autocompaixão. Muitos de nós tratamos a nós mesmos de formas que nunca trataríamos um amigo querido. Nos criticamos implacavelmente. Nos punimos por erros. Nos negamos a graça que oferecemos livremente a outros. Autocompaixão não é autoindulgência, não é deixar de ter padrões. É simplesmente reconhecer que você é humano, que humanos cometem erros, que você merece a mesma gentileza que você ofereceria a qualquer pessoa que está sofrendo. Pesquisas mostram que a autocompaixão é fortemente associada ao bem-estar psicológico. Pessoas que praticam autocompaixão têm menos ansiedade, menos depressão, mais resiliência diante de adversidade. Carl Jung tinha uma perspectiva interessante sobre isso. Ele notou que muitas pessoas tratam a si mesmas cruelmente porque acreditam que é isso que as manterá motivadas. Elas têm medo de que, se pararem de se criticar, se tornarão preguiçosas ou complacentes. Mas o oposto é verdade. A autocrítica constante drena energia. Ela cria um estado de estresse crônico que diminui a capacidade cognitiva e a criatividade. Pessoas que se aceitam não são menos motivadas. Elas têm mais energia disponível porque não estão gastando tudo em guerra interna. O quarto passo é o mais desafiador. É aceitar as partes de você que você mais rejeita. As partes que você considera verdadeiramente inaceitáveis. Para algumas pessoas, isso pode ser raiva reprimida. Para outras, pode ser sexualidade não expressa. Para outras ainda, pode ser ambição escondida ou necessidade de reconhecimento que elas aprenderam a negar. Carl Jung foi muito claro sobre isso. Enquanto você rejeitar qualquer parte de si mesmo, você permanecerá incompleto. O processo de se tornar completo requer integração total. Não de agir em cada impulso, mas de reconhecer que cada impulso existe e tem seu lugar na totalidade de quem você é. Isso não significa que você deve expressar toda a raiva que sente ou agir em todo o desejo que tem. Significa que você deve reconhecer que raiva e desejo existem em você, que eles são parte de você,
que você pode escolher o que fazer com eles sem ter que fingir que não existem. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Carla cresceu em uma família religiosa, onde qualquer expressão de raiva era vista como pecado. Ela aprendeu desde cedo a suprimir toda a raiva, a ser sempre gentil, sempre paciente, sempre perdoando. Do lado de fora, Carla parecia uma pessoa maravilhosa, sempre calma, sempre compreensiva, nunca uma palavra dura. Mas por dentro, a raiva reprimida estava se acumulando e ela emergiu de formas indiretas. Comentários ácidos, aquele ressentimento que nunca passa, problemas de saúde por causa do estresse e explosões de vez em quando que pareciam vir do nada e deixavam a Carla morrendo de vergonha de si mesma. Quando a Carla começou a encarar o próprio lado sombrio, ela teve que encarar algo aterrorizante. Ela sentia muita raiva, raiva da forma como foi tratada, raiva das injustiças que sofreu, raiva que ela passou décadas fingindo que não existia. O processo não foi de descontar essa raiva nos outros, foi de reconhecer que ela existia, de permitir que ela tivesse espaço, de entender de onde vinha e o que ela estava tentando comunicar. A raiva da Carla estava tentando dizer algo importante. Estava dizendo que limites tinham sido violados, que ela tinha sido tratada injustamente, que ela merecia muito mais do que recebeu. Quando a Carla parou de lutar contra a raiva e começou a escutá-la, algo transformador aconteceu. A raiva não a dominou, ela a informou. Ela começou a estabelecer limites saudáveis, a se defender quando necessário, a parar de aceitar um tratamento que antes ela tolerava em silêncio. A Carla não se tornou uma pessoa raivosa, ela se tornou uma pessoa completa. Uma pessoa que podia sentir toda a gama de emoções humanas, sem ser controlada por nenhuma delas. Isso é a integração do lado sombrio, NA prática. Andrew Huberman oferece uma perspectiva neurológica sobre por que essa integração funciona. Ele explica que emoções reprimidas não desaparecem. Elas são armazenadas no corpo e no sistema nervoso. Elas continuam ativando respostas de estresse, mesmo quando não são conscientemente percebidas. Quando você permite que uma emoção reprimida seja sentida conscientemente e processada, algo específico acontece no cérebro. A ativação da amígdala, o centro do medo e da resposta ao estresse, diminui. O córtex pré-frontal, associado à regulação emocional e tomada de decisão, assume maior controle. Em outras palavras, processar emoções reprimidas literalmente muda como seu cérebro funciona. Você passa de um estado dominado por reações automáticas para um estado de maior controle consciente. Eu quero falar sobre um paradoxo que Carl Jung identificou sobre a aceitação incondicional de si mesmo. Ele notou que a mudança genuína só é possível quando você para de tentar mudar. Isso parece contraditório, mas faz todo o sentido. Enquanto você está em guerra contra partes de si mesmo, sua energia está focada na luta. Você não tem recursos disponíveis para crescimento genuíno. Você está preso em um ciclo de rejeição e resistência. Quando você aceita quem você é neste momento, mesmo as partes que você gostaria que fossem diferentes, algo surpreendente acontece. A energia que você gastava na luta fica disponível. E então, a mudança genuína se torna possível. Carl Jung expressou isso de forma memorável. Só quando me aceito como eu sou, posso mudar. Este paradoxo é fundamental para entender como a transformação real acontece. Andrew Huberman confirma isso com a neurociência. Ele explica que estados de estresse crônico, como a guerra interna contra si mesmo, diminuem a neuroplasticidade,
O cérebro em modo de defesa não está otimizado para aprendizado e mudança. Ele está otimizado para sobrevivência. Quando você para de lutar contra si mesmo, quando você entra em um estado de aceitação, o estresse crônico diminui e, com isso, a capacidade do cérebro de mudar aumenta. Você literalmente cria condições neurológicas mais favoráveis para a transformação que você deseja. Isso não significa que você deve aceitar comportamentos destrutivos ou parar de buscar crescimento. Significa que a base para o crescimento genuíno é a aceitação do ponto de partida. Você não pode ir a lugar nenhum se não aceitar onde você está agora. Deixa eu compartilhar algo pessoal. Durante anos, eu lutei contra uma parte de mim que eu considerava inaceitável. Minha tendência à introspecção profunda era algo que eu via como defeito. Eu achava que deveria ser mais extrovertido, mais sociável, mais normal. Eu gastei uma energia enorme tentando ser diferente do que eu era, forçando-me a situações sociais que me esgotavam, criticando-me por preferir livros a baladas, tentando me moldar em um formato que não me pertencia. Quando finalmente parei de lutar. Quando finalmente aceitei que a introspecção profunda era simplesmente quem eu sou. Algo transformador aconteceu. Aquilo que eu via como defeito se revelou como uma força extraordinária. A capacidade de reflexão que eu tinha rejeitado. Era exatamente o que me permitia entender coisas que outros não percebiam. Eu não me tornei extrovertido. Eu me tornei uma versão mais completa de mim mesmo. Uma versão que não estava mais em guerra interna. Uma versão que podia usar suas características naturais, em vez de lutar contra elas. E essa é a promessa da aceitação incondicional de si mesmo. Não que você se tornará perfeito. Não que todos os seus problemas desaparecerão. Mas que você terá acesso à totalidade de quem você é. E dessa totalidade, você pode construir uma vida que é genuinamente sua. Eu quero abordar uma objeção comum a tudo isso. Muitas pessoas perguntam se eu aceitar quem eu sou. Isso não significa que eu vou parar de melhorar? Se eu aceitar meus defeitos, não vou ficar preso neles para sempre? Essa objeção revela um mal-entendido fundamental sobre a aceitação incondicional de si mesmo. A aceitação incondicional de si mesmo não é complacência, não é resignação, não é desistir de crescer. A aceitação incondicional de si mesmo é ver claramente quem você é neste momento, sem distorção, sem negação, sem julgamento paralisante. E a partir dessa visão clara, fazer escolhas conscientes sobre quem você quer se tornar. Você não pode melhorar o que você não consegue ver. Você não pode transformar o que você está ocupado demais rejeitando. A aceitação incondicional de si mesmo é o pré-requisito para a mudança genuína, não o obstáculo a ela. Carl Jung tinha uma metáfora poderosa para isso. Ele comparava a pessoa que rejeita partes de si mesma a alguém tentando construir uma casa enquanto nega a existência de parte do terreno. Você pode construir algo, mas será instável. Estará sempre ameaçado pelo que você está fingindo não estar lá. A pessoa que aceita todas as partes de si mesma pode construir em uma fundação sólida, não porque o terreno seja perfeito, mas porque ela trabalha com a realidade do que existe, em vez de com uma fantasia do que gostaria que existisse. Andrew Huberman adiciona que, do ponto de vista neurológico, a negação de aspectos de si mesmo cria o que ele chama de incongruência cognitiva. O cérebro sabe que você está mentindo para si mesmo, e essa mentira gera um estado de estresse de baixo nível, que drena recursos continuamente.
Quando você para de mentir para si mesmo, quando aceita a verdade de quem você é, essa incongruência desaparece. O cérebro pode relaxar. Recursos que estavam sendo gastos mantendo a mentira ficam disponíveis para outros propósitos. Vamos conversar sobre o que acontece neurologicamente quando você finalmente aceita quem você é. Pesquisas usando neuroimagem mostram que estados de aceitação incondicional de si mesmo estão associados a padrões específicos de atividade cerebral. Há um aumento de atividade no córtex pré-frontal medial, uma região associada ao autoconhecimento e à integração de experiências. Há uma diminuição de atividade na ínsula, uma região associada a estados aversivos e desconforto. Em outras palavras, quando você está em paz consigo mesmo, seu cérebro opera de forma diferente de quando você está em guerra consigo mesmo. E essas diferenças têm consequências reais para como você se sente, pensa e age. Pessoas em estados de aceitação incondicional de si demonstram maior criatividade. Elas têm acesso a mais recursos cognitivos, porque não estão gastando energia em autodefesa. Elas tomam decisões melhores, porque não estão distorcidas por autojulgamento. Elas também demonstram maior resiliência. Quando você não está constantemente se atacando, você tem mais recursos disponíveis para lidar com desafios externos. A adversidade que viria do mundo de fora não se soma à adversidade que você está criando internamente. Carl Jung observou isso clinicamente, décadas antes de termos a tecnologia para confirmar neurologicamente. Ele notou que pessoas que haviam integrado seus lados sombrios, que haviam aceitado a totalidade de si mesmas, demonstravam uma estabilidade e força que pessoas divididas internamente não tinham. Ele chamou isso de processo de se tornar completo, o estado de ser uma pessoa inteira, em vez de uma coleção de fragmentos em guerra. E ele viu que esse estado produzia não apenas paz interior, mas também maior eficácia no mundo exterior. Deixa eu te dar algo prático para você começar a fazer agora. Primeiro, escreva uma lista das coisas sobre você que você mais rejeita. Não julgue essa lista. Apenas escreva as características que você mais odeia em si mesmo, os impulsos que você mais teme, as partes de você que você mais gostaria que não existissem. Segundo, para cada item dessa lista, pergunte a si mesmo: onde eu aprendi que isso era inaceitável? Foi uma mensagem de meus pais, de professores, de colegas, da cultura? Frequentemente, você descobrirá que está rejeitando partes de si mesmo, baseado em mensagens que você absorveu de outros, não em verdades objetivas sobre quem você é. Terceiro, para cada item, pergunte: existe alguma força escondida nessa característica? A sensibilidade que você odeia também pode ser empatia. A intensidade que você rejeita também pode ser paixão. A diferença que você teme também pode ser uma singularidade valiosa. Quarto, pratique simplesmente permitir que essas partes existam, sem lutar contra elas. Isso não significa agir em cada impulso. Significa parar de desperdiçar energia, fingindo que eles não existem. Significa dizer internamente: sim, essa parte de mim existe. E está tudo bem que exista. Quinto, observe o que acontece quando você para de lutar. Frequentemente, as pessoas descobrem que as partes que elas mais temiam, quando reconhecidas e aceitas, perdem muito do seu poder destrutivo. O que era monstro na escuridão
Frequentemente é apenas um aspecto humano normal, quando trazido à luz. Jung tinha uma frase que captura isso perfeitamente. Ele disse que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. A luz vem, não de fugir do escuro, mas de trazer consciência a ele. Se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente já está cansado de guerra interna. Provavelmente já está exausto de tentar ser alguém que você não é. Provavelmente já sente que algo precisa mudar. A mudança que você busca não vem de mais esforço para se transformar em outra pessoa. Vem de parar de lutar contra quem você é. Vem de finalmente, incondicionalmente, completamente aceitar a pessoa que você sempre foi. Isso não significa que você é perfeito. Significa que você é humano e que sua humanidade, com todas as suas complexidades e contradições, é precisamente o que você veio aqui para viver. Jung dedicou sua vida a entender como pessoas se tornam completas. Andrew Huberman está usando a neurociência moderna para confirmar o que Jung intuiu. E a mensagem de ambos é a mesma. Você não pode se tornar quem você é capaz de ser. Enquanto estiver rejeitando quem você é agora, a jornada começa com a aceitação. Não termina lá, mas começa lá. Todo o resto, todo o crescimento, toda transformação, toda realização de potencial flui desse ponto de partida. Se esse vídeo te deu uma nova perspectiva sobre a aceitação incondicional de si mesmo, se te mostrou que a guerra que você trava contra si mesmo pode finalmente acabar, deixe um comentário escrevendo: "Eu me aceito." Quero saber quantas pessoas aqui estão prontas para parar de lutar. E se você quer apoiar esse trabalho, o botão de "Valeu demais" está logo abaixo. Cada contribuição permite que eu continue produzindo conteúdo que combina a profundidade de Jung com a ciência de Andrew Huberman. Jung disse que a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Andrew Huberman mostrou que essa aceitação literalmente muda como seu cérebro funciona. Juntos, eles nos convidam a fazer algo radical. Parar de ser inimigos de nós mesmos. Parar de lutar contra nossa própria natureza. Parar de tentar ser quem não somos. E começar, finalmente, a ser quem sempre fomos. A pessoa completa que você pode se tornar não existe em algum futuro distante, depois de você se consertar. Ela existe agora, esperando ser aceita, esperando ser reconhecida, esperando que você pare de lutar. Tempo suficiente para perceber. Ela sempre esteve lá. A questão não é se você é bom o suficiente, como você é. Você é. A questão é se você está disposto a acreditar nisso. E quando você finalmente aceitar quem você é, você descobrirá algo extraordinário. Você tinha tudo o que precisava o tempo todo. Você só estava ocupado demais, rejeitando, para perceber. A paz que você busca não está do outro lado de se tornar outra pessoa. Está do outro lado de aceitar a pessoa que você já é. E essa aceitação está disponível para você agora, neste momento. Se você escolher, escolha.